Então, boa noite a todos. Que nosso Mestre Jesus, toda sua paz seja conosco essa noite, para que possa ser útil e passar uma passagem aqui, né? Como é que é uma passagem interessante para a gente ter nosso entendimento, pelo menos despertado, né? Certo? Então, a gente traz esse questionamento que é Deus, que na verdade é de extrema importância para a humanidade, né? E é de tamanha importância que Allan Kardec, nos seus estudos, nos seus livros, decidiu colocar uma primeiríssima pergunta das 1018 que tem no Livro dos Espíritos, e decidiu que essa era a primeira questão que eu tenho que saber. E isso é interessante porque já nos mostra que o entendimento de Deus, certo? O entendimento de Deus é a base para todo o resto da nossa vida, certo? Todo o resto da nossa vida, em todas as áreas, não somente na área espiritual, mas na área religiosa. É por isso que, por exemplo, os Espíritos tratam de diversos temas, até de vida em outros mundos, trata de qualquer coisa que a gente possa imaginar aqui, mas a primeira pergunta é justamente sobre o que é Deus. E aí eu quero chamar a atenção, despertar em vocês a curiosidade de pesquisar mais e saber mais, de aprofundar, lendo, vendo outras palestras, refletindo sobre isso, que o entendimento que tem de Deus, primeiro, ele não é homogêneo, certo? Nem todo mundo tem o mesmo entendimento. E mesmo assim, esse entendimento dado, você pergunta para a pessoa, essa pessoa pode ter uma mudança de seu entendimento, certo? E a gente percebe isso, observa isso, porque se nós pegarmos toda a história que nós temos registrada, seja em livros, em contos, desde das primeiras bibliografias escritas nas paredes que a gente vê, né? A gente sempre identificou que o ser humano teve esse quesito de religiosidade. Sempre existiu. Não existe nenhum povo registrado hoje no planeta Terra que não tenha a sua religião definida. Certo? Pode ser diferente, mas todos têm. Nenhum povo é ateu. Nenhum povo é ateu. O povo por natureza, né? Só se for um povo, por um político ou qualquer coisa semelhante. Mas todos têm esse segmento. Desde o mais antigo, mesmo você pensar, ou mesmo você pensar num povo atual, mais primitivo no sentido tecnológico, né, que você pode imaginar. Então, por exemplo, um índio nosso aqui que vive ainda na Amazônia, que ainda não foi tocado pela civilização, ainda tem hoje povos assim que vivem totalmente isolados. Eu uma vez assisti uma reportagem que a FUNAI, sei lá qual é o órgão, né, que ele estava lá visitando, passou debaixo pelo trecho do rio, começou a receber flechada. E quando eles foram analisar, que era de um grupo de índios que eles não conheciam. Aquele grupo, não nem a FUNAI tinha chegado lá além deles. Então, deixaram lá também, não fizeram contato, porque se não tinha feito até agora, não tem lá as regras deles, mas pode dizer que até hoje, 2025, existe povos que ainda não tem esse contato com a gente, então não tem essa nossa tecnologia, esse nosso conhecimento. E esse povo tem as tradições deles religiosas que mostram que eles conseguem perceber que existe algo maior do que eles, certo? E isso se assemelha muito ao que a gente tinha desde a antiguidade, com os povos também ainda, que estavam os princípios das civilizações, né? E civilização a gente pensa já num aglomerado mais estruturado, né? Porque, como sempre, né, desde que existiam os seres humanos, sempre se viveu em grupos, formou pequenas vidas, mas como era tudo muito pequeno, muito efêmero, né? A gente tem pouco isso disso. Quando começaram a se juntar em cidades maiores, passou a chamar já de civilização, já coisa mais organizada, começaram a deixar seus registros e a gente sempre achou. Todos os povos tinham essa questão espiritual com eles, certo? No início, até no início mesmo, certo? Coloquei, vamos colocar aqui, 10 anos atrás, por exemplo, pelo nosso conhecimento do mundo, como ainda é limitado, a gente, e eu digo a gente porque se estamos aqui hoje, provavelmente éramos nós que estávamos lá também, certo? Então, a gente provavelmente passou por todos esses povos que existiam na antiguidade, que foi, né, que estavam na Europa, que chegou para cá, todos nós
somos reencarnacionistas, acreditamos que estamos aqui. Então não adianta pensar que as pessoas do Brasil eram nós mesmos, era bem que estava lá, certo? Então a gente veio aprendendo. E naquele momento a gente via, por exemplo, um raio. Quem já viu uma tempestade, uma chuva grande, um vento grande, relâmpagos e trovões batendo, sabe que aquilo tem que ser feito por algo maior que o ser humano. Nem o ser humano pode ser forte, como for, poderoso, grande, não tem capacidade de gerar aquilo ali. Então, eu vendo isso e analisando que não poderia ser obra do ser humano, só poderia ser obra de algo maior, algo maior do que o humano. Isso já é o início do pensamento de Deus. No início do pensamento de Deus, a gente perceber que existe algo além do humano. Porque o pensamento, a teoria que a gente chama, né, o cidadão que se diz ateu, o que acredita que existe só isso aqui. E nada mais. Só existe a gente, só quem está vendo aqui. Quem está falando de Deus, não faz bem para ele. Então, né, a gente respeita as opiniões, cada um pode ter sua opinião, mas até os nossos povos mais antigos, mais primitivos de tecnológicos, né, selvagens ainda do ponto de vista da civilização, tinham pelo menos essa humildade de ver que com certeza pela lógica existia algo maior do que eles mesmos. Certo? E é interessante que a gente fala em tempos antigos, mas até hoje isso persiste. Meu pai, que veio do sertão, fala muito que era muito comum encontrar os furiscos no meio do sertão depois de uma chuva, né? Umas pedras, palhadinhas, coisinhas assim, que era justamente se você vai para o raio da chuva causava aquilo ali. O que é e o que não é, eu não sei. Mas até hoje se continua com essa crença, dado o tamanho e a potência que é um fenômeno natural como esse, que é uma tempestade, né? Então a gente está usando tudo de Deus para qualquer situação dessa. Então o raio era um Deus, a chuva era um Deus, o rio era um Deus. Através da cultura do povo hindu, o rio é um Deus, é a pessoa de um Deus, é o próprio Deus. De tanta importância é o rio para ele. Mas depois que a gente passou a analisar um pouco mais, a refletir um pouco mais, evoluir um pouco mais intelectualmente, a gente teve uma mudança. A gente deixou de acreditar que aquele raio era um Deus, certo? Porque a gente passou a ver que era a coisa que acontecia, a coisa que a gente dava um nome de fenômenos da natureza, embora isso seja uma coisa errada, de se dizer, só um parênteses. Porque se eu disser que é fenômeno da natureza, eu estou que a natureza criou, mas a natureza não criou, porque a natureza também foi criada. A natureza foi criada por Deus, é um fenômeno de Deus. Tanto que nos livros que a gente estuda aqui, Kardec fala sempre de fenômenos naturais, ciências naturais, e não precisa dizer que é da natureza, está dizendo que a natureza é a pessoa, é a coisa que criou. Mas só voltando para a gente ter esse entendimento, para perceber que tudo vem de Deus. Mas às vezes passou a ter entendimento diferente. Não, eu estou entendendo que essa chuva não é o Deus que tá caindo, mas é causado por um Deus. E aí a gente passou a dizer que cada fenômeno que a gente vê tem um Deus associado a isso. Então, está chovendo porque a deusa fulano está chorando, está triste, e se está imaginando aqui que ela está muito triste com a gente. Então, então a gente precisa acalmar essa deusa. Se está caindo raio, o Deus no trovão está com muita raiva da gente, então está jogando raios. E por mesmo que seja, essa estrutura religiosa, certo? Existe em todos os locais. Então, por exemplo, a gente tem uma cultura europeia muito forte, todo mundo conhece na cultura grega quem é o portador dos raios dos trovões. Você sabe quem é dos trovões aí, dos raios? O Deus que chamava de Deus. Deus é quem mandava os raios. Mas tem outra mitologia bastante famosa que aparece em livros, né, em quadrinhos, a mitologia nórdica, e já tem outros deuses, seguia a mesma estrutura, mas tem outros deuses, e dentro dos deuses deles tinha outro deus que era responsável pelos raios, pelos trovões. Quem sabe aí nos vikings quem era o deus dos raios e trovão? Era o Thor. Exatamente, era o Thor. Aqui no nosso Brasil,
na nossa região amazônica, a gente também tem uma tradição religiosa muito rica, muito bonita, espiritualista, e também tem o nosso próprio Deus do Trovão. Quem sabe que é o Deus do Trovão aqui? Pode. Pois não, não foi o Trovão não, certo? Trovão. Ele me ajuda na escola? Trovão é o Deus do Trovão. Não é o Deus criador. O Deus criador da cultura indígena, ele tem um nome, tem dois nomes, mas eu só sei falar um, né? O outro é muito travado, e o nome do criador é Yamandu. Yamandu é o Deus criador. Tupã é o Deus de trovão. Para a gente ver como as adaptações são as mesmas em toda parte. Desde o povo europeu lá na Grécia, o povo lá no sul, como o povo na floresta. Vê dois fenômenos, percebe que não é criado por ninguém, não foi o rei Deus que criou, não foi nenhum dos homens mais fortes da aldeia que criou aquilo ali, foi algum Deus, alguma divindade. Só que, como também éramos muito jovens, vamos dizer assim, intelectualmente falando, então o que a gente pensou? Eu não conheço esse Deus. Só estou vendo o que ele faz. E estou vendo que ele existe, não tem como discutir. Então, a gente passou a emprestar a nossa imagem ao Deus. Porque a gente não conhece essa imagem. Eu olho de Deus, tem povos que têm deuses que são animais. Certo? Alguns outros não. Um Deus é um animal, mas Deus é igual a gente. Então, Deus é o quê? É um homem, forte, sempre um homem forte, guerreiro. Aí a questão da afetividade é sempre a mulher. Aí deve dar a esse tipo de coisa. Vamos fazer associações que eles acham semelhante, a gente acha semelhante. Então, com certeza, tudo que é afetividade é a mulher. A mulher que é certa, a mulher que dá a luz, então é a deusa. É a mãe, é a deusa mãe, é a deusa isso, é a deusa da natureza, é sempre mulher. Uma coisa da guerra, é sempre o Deus da guerra, é sempre o Deus da. Entendeu? Estamos se encaixando. Isso cai num problema seríssimo, gravíssimo, que é a gente empresta a nossa parte física, que é poder se conectar com Deus. Então, Tom, o Deus do Trovão, o Tupã, é um homem guerreiro forte. Porque o trovão, o raio, são coisas fortes, tu consigo entender. Mas eu começo a emprestar para ele também os nossos defeitos. Então, ele diz, Tom, ela é muito forte. Tupã é muito valente, mas também ele é muito orgulhoso. Então ele não gosta que ninguém contrarie ele, diga que ele não é o mais forte. E aí se tem alguém na aldeia da cidade dizendo que é mais forte que o Deus, aí ele manda punir. Por quê? Porque se fosse a gente, mandava punir, né? Se fosse eu, que ele poderia mandar punir. Então a gente empresta tudo que é de ruim, né? Para os deuses também. Então, todos esses deuses que a gente vê, que a gente já está chamando aqui do politeísmo, né? Todos esses deuses que a gente vê são dos mesmos males aqui. São vingativos, são ciumentos. Você imagina um Deus todo poderoso, 2025, com esse que ele tem hoje. Quando a doutrina fala, né? Deus é todo bondade, todo amor, todo justiça. Você imagina um Deus vingativo, um Deus ciumento. Na época eu conseguia entender porque a gente era vingativa, era ciumento. E ainda pesava mais. A Deus da mulher ainda é mais vaidosa. Aí tem que ser mais isso, e o homem tem que ser mais aquilo. E é encaixando. E isso faz com que a gente reduza até nosso conhecimento, nosso entendimento de Deus, a compreensão humana. E como ela, se hoje a gente vê que no mundo, graças a Deus, você consegue perceber, vemos menos do que antigamente. Mas tem diferença no mundo. Imagina há 5 anos atrás. E a guerra era um estado normal, porque eu não tinha nome de paz. Eu estava guerra sempre, porque ele via que não teve batalha, mas estava todo mundo em guerra. Certo? Então, os nossos defeitos eram muito mais exacerbados. E a gente emprestava isso aos deuses. E ficamos nesse problema por muito tempo. Muito tempo. Por quê? Porque na nossa pequenez, a gente pensou, bem, eu não dou conta de tomar conta dos raios, do trovão, e também da floresta. Eu tenho que ser duas pessoas diferentes. Vamos criar um Deus para a floresta, para cuidar das plantas, dos animais, ou para a chuva, para a irrigação. Ele não tem como ser só não. E aí foi tendo vários. Quantos precisavam.
Então, tem uma tradição de 10 ou 12 vezes, que é bem recorrente, mas você chega, por exemplo, né, como dizem aqui a cultura hindu tem milhares, porque precisa estar colocando, não falta, né? Aí um é assim, um é assado, um é um homem, uma é mulher, um é um cavaleiro, um é um homem com a cabeça de peixe, uma mulher com a cabeça de elefante, e aí foram criando, cada tem suas características, resolveu o problema. Temos os deuses, eles interagem e governam sobre nós. Só que chegou um momento onde a espiritualidade reunida, porque todos são planos, nada é por acaso acontece. Disse que estava na hora de o povo comum, o povo todo, ter um entendimento mais próximo do que nos disseram que é a realidade, que é o que ele conhece como um Deus único. Um Deus único. E vieram nos dizer, e algumas civilizações começaram com essa situação. A gente sabe, entende muito bem, que o povo hebreu, né? O povo hebreu foi quem levantou essa bandeira e divulgou, né? Chegou para a gente aqui essa divulgação do Deus único. E a gente saiu daquele caminho de achar só porque ele dá conta de cuidar de uma coisa de outra. Não é por isso que Deus não consegue. E aí a gente começou a refletir e ver que se a gente tivesse vários deuses, a gente estaria correndo, a gente estaria vendo no nosso universo diversas vontades vivendo. Então, o dia que acordasse mais cedo que alguém, chovia raio aqui. O dia que alguém acordasse primeiro, não, era mais calmo. E não é que a gente vê. A gente vê que existe uma lei que rege tudo, desde o mundo, das esferas, dos átomos, até as estrelas. Né? A gente vê que existe uma regra única, uma lei única. E isso é um isso pode, porque na verdade, a lei é única, porque o Deus é único, é um Deus só. Deus, quando construiu o nosso universo, colocou aqui essa velocidade da luz aqui, quem conhece, ou essa gravação que conhece, e a pessoa tem ovo, a mulher dele, ou os nomes dele, diz, não, hoje eu estou com mais pressa, eu vou acelerar isso aqui. Já pensou o que aconteceria com os planetas, com a vida, não se sustentaria. Se não tivesse essa habilidade que a gente consegue perceber no mundo real aqui, isso não se manteria. Então começa a perceber que, rapaz, realmente faz sentido ser um Deus só. Faz sentido ser um Deus só. Tem algumas coisas que levam a crer. Então a gente vai começar a divulgar isso. E a gente começou a ter esse entendimento. Que, inclusive, ele é rudimentar. Ele começou muito rudimentar. O povo hebreu, como povo, não começou monoteísta. Monoteísmo é aquele que diz que só existe um Deus. Que é o contrário do politeísta, que conhecia que existia Deus para tudo. Mas o povo judeu, o povo hebreu, desculpe, né? Não era monoteísta. Né? Por quê? Porque eles acreditavam que tinham vários deuses, mas o Deus dele era o melhor, que era o correto, que era o mais forte. Entendeu? Mas a Bíblia todo momento cita os outros deuses dos povos hereus. A todo momento, no Velho Testamento. Quando esse conhecimento vai se refinando, eles mesmos, a Bíblia são diversos livros, dentro do Velho Testamento, que é maior, milhares de anos desse tipo, você vai ver o entendimento mudar, até onde realmente ser monoteísta, para dizer, não, Deus é um só. O que eles têm lá é que tem um engano. Eles estão com demônios, falam para demônios, estão rezando para outras coisas, mas não é Deus. Deus é esse, é um só que a gente conhece. Então, até nisso, a gente vê a evolução, certo? Mas mesmo assim, a gente já chegando no monoteísmo, em se ter um Deus só, a gente ainda ficou muito tempo preso na mesma questão dos nossos irmãos politeístas, que era o quê? Atribuir a Deus todos os defeitos, todas as propriedades que nós temos. Então, está escrito, né, que Deus nos criou a sua imagem semelhante, tem que entender o contrário, né? Foi a gente que criou Deus a nossa semelhança. E a gente passou do mesmo jeito. Então, o Deus que a gente conhecia no início do Velho Testamento era um Deus ciumento, um Deus violento, um Deus que não perdoava. Não perdoava.
Pelo contrário, né? A palavra de Deus diz assim, não, vá lá e faça a da espada tudo que tem alho. Pode ser que estiver respirando lá, você faça tudo da espada, certo? Para você ver que era um outro momento, era um outro entendimento. E que, embora já fosse o Deus único, ele já ainda era um Deus meio, vamos dizer, diferente. Era um Deus meio diferente. Mas se você parar para pensar e ver que também Deus é um Deus só. Mas se o Deus é um Deus só, e ele escolheu um povo só para ele, então esse Deus, na verdade, ele é muito injusto. Porque eu queria ter nascido lá. Eu não escolhi para nascer no Egito. Queria ter nascido lá na terra de um Deus. Nasci no Egito agora, estou condenado por resto da vida. Certo? Então, você está vendo que o entendimento começou a se aprimorar. Mas você vê que na prática tinha muitas diferenças, muitas coisas para que Deus fosse uma figura muito misteriosa. Porque muitas vezes ele era mais violento do que o homem, mais violento, e outras vezes era um Deus bondoso, que falava, protegia, né? Mas aí o tempo foi passando, nosso conhecimento também foi melhorando. Quando tivemos aqui o advento de nosso Mestre Jesus na Terra, o Mestre Jesus veio à Terra e veio nos explicar uma coisa diferente, para dizer, não, vocês entenderam errado. Deus é só um, Deus está lá, mas Deus é bom. E ele perguntaram, é bom como? É bom como? É bom para mim? É bom para todo mundo? É bom para o próximo? Não tem questão do próximo? Né? Ajudar o próximo. E aí Jesus, na sua sabedoria, ele arremata essa questão de uma forma muito simples, que qualquer pessoa consegue entender, até uma criança. Eu também sempre vou dizer que nós, naquela época, éramos crianças. Porque eu para todo mundo ainda vejo comportamento infantil, igual do meu filho pequeno. Certo? A gente, quando a gente tem um brinquedo, que pode ser o que for, um celular, um carro, o que é que seja, e alguém tira da gente, fica com a mesma o mesmo comportamento que a criança pequena, você tira o brinquedo, quando você tem um amiguinho, uma amiguinha, que você gosta dela, e ela deixa estar brincar com você, você está acostumado do mesmo jeito, igual a criança pequena. Então a gente vê que embora nossa forma cresceram, nossa mente ainda não evoluiu tanto quanto a gente acha, né? Nossa organização é igual. E naquela época ainda era criança menorzinha ainda. Aquela criança consegue prever até que ela vai fazer. Só porque você já diz, olha, eu vou tirar o brinquedo dele aqui, eu já sei que ele vai correr para a mãe para pedir. Você já consegue saber do futuro. Então você consegue compreender a mente da criança muito pequena. Então, Jesus diz, olha, Deus é o nosso Pai. Pai. Esse entendimento quem trouxe foi Jesus. Ele trouxe de uma maneira tão espetacular que ele, linguisticamente falando, usou a palavra Abba, que quer dizer papai, não quer dizer pai, quer dizer papai. Ou seja, vamos dizer, do diminutivo, um nome carinhoso que você chama o seu pai. Aí ele disse isso para os homens e mulheres do tempo, que chamavam Deus de quê? O Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel, o Senhor daquilo, o Senhor daquilo, porque era uma situação que colocava Deus numa distância que você não podia chegar perto, não tem muito perto, não, porque senão ele pode chegar lá e ofuscar, porque ele é o Senhor do deserto, ele é o Senhor das armas, o Senhor do poder, certo? E Jesus diz, não, entendimento não é esse. Deus é o nosso papai, nosso paizinho, entendeu? Do jeito que você estuda nos seus filhos, das suas filhas, Deus cuida de você. Só que para uma questão, uma diferença. Deus, diferente de nós todos, ele é 100% amor, 100% bondade, 100% perdão, 100% justiça. Todos os caracteres bons que você possa imaginar no universo, Deus tem em plenitude. Quando é perguntado, quando Kardec perguntou aos espíritos, se eu pensar que Deus é tão poderoso, onipresente, onisciente, isso, aquilo, soberanamente bom e justo, eu vou estar pensando em todos os atributos de Deus, e os espíritos disseram que sim, porque você acredita que isso é tudo que existe, mas sabe que existe características que você não conhece que Deus tem no seu limite máximo. Então não disseram que Deus, ele é
meio bom e justo. Ele não é 99% bom e justo, não. Deus ele é 100% bom e justo, certo? Bom e justo. Isso nos traz um entendimento totalmente diferente do conhecimento de Deus. Por quê? Se você parte do princípio que Deus é soberanamente bom e justo, e você vê o fato, aí você vê, por exemplo, tem aqui uma pessoa religiosa está doente, está com joelho aqui, certo? Se Deus é bom e justo, tem alguma explicação boa e justa para ele estar com seu joelho doente. Porque se não for assim, Deus vai estar jogando barro para cima, certo? Aí eu vou comprar com o joelho assim, porque tem azar. Azar nesse dia, quando eu criei ele, eu estava meio virado, estava meio cansado, ele nasceu assim. Entenderam como é perigoso você ver isso? Por exemplo, a gente vê que se joelho, se o está com o joelho ruim, a lombar provavelmente vai aprender a ver esse por aí, que não consegue mais. Mas vai trabalhar, vai forçar, vai segurar tudo demais, vai afetar. Então tem explicação, tem explicação. Mas às vezes a gente não acha explicação aqui. Por quê? Porque às vezes tem criança que já nasce com saber da lombar, tem que ser, ela está na barriga, segurando peixe, ela está com o joelho, está na barriga, correndo, fazendo corrida, não é. Então a gente vai procurar, sabendo que Deus é bom e justo, vai procurar alguma alternativa para explicar isso. E os Espíritos vão dizer. A alternativa e a explicação é porque você vê a criança pequenininha, na barriga da mãe, saindo desse tamanho, com um dia de vida, mas essa criança não tem dia de vida. Ela tem um dia de encarnação. E nessa encarnação, essa criança pequena, que é seu filho, sua neta, seu sobrinho, é um espírito imortal que já teve diversas e diversas encarnações. E uma dessas encarnações anteriores pode ter acontecido alguma coisa que explica esse joelho, essa lombar doente. Certo? Isso é explicação. Se eu partir que Deus é bom e justo. Se eu não partir que Deus é bom e justo, é porque o pai dele era ruim. Mas o grupo era ruim demais, ele nasceu desse jeito. Quem aqui nunca ouviu essa explicação? Por que o fulano nasceu assim? Ah, porque o pai era ruim, porque o avô era ruim demais. A mãe não prestava, ele nasceu assim. Aí você pergunta, agora pronto, o papai era ruim, por que não convém o papai? Vai pegar os erros dele, a lombada dele, certo? Deixa a minha que acabei de nascer em paz. Por eu cometer os meus erros, aí sim você vem atrás de mim. Mas até hoje, muitos de nós ainda instintivamente têm esse pensamento. Rapaz, é filho de fulano, olha, sei aqui, não tem nada a ver. Cada um é cada um. Cada espírito é um. Ninguém paga pela pena do outro, não. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença de justiça e bondade? Agora tem um entendimento que é justiça e bondade. Nem pode ser só bondade, porque se bondade é terra, seu filho errou, aí você faz só bondade, você diz, não, tudo bem, não tem nada não. Aí meu filho você, não, tudo bem, não tem nada não. Pois tem, porque cada vez que ele você está prejudicando outra pessoa. E aí se a outra pessoa está prejudicada e não tiver nada não, aí ele vai estar sendo justo com ela, vai estar sendo só com Deus. Então, e também, se você só justiça, meu cliente nem se entrega não, porque quem aqui nunca foi um erro. Jesus vai dizer que até pensamento conta como isso, né? Pecar em pensamento, né? Pecar é errado, viu, pessoal? Traduziram a palavra errada, trouxeram a palavra que não existia. Pecar você fica errado, então nunca errou. Nunca errou. Um judeu, um velho pecar, como não tudo errado, né? Eu fui jogar aqui a bolinha no lixo, errei. Ele errou, o jogo errou, certo? Então, a palavra é mesmo. Então, quem nunca errou aqui? Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, com o filho. Quem nunca deu ele levou a voz da pessoa que não merecia. Aí eu estou com raiva de bolso, quando vê, a dona fala comigo, eu já dou uma cortada no grito nela, ela tem nem a ver com a história. Pronto, isso já fui errado com ela. Eu preciso vir aqui com ela e me desculpar. Não desculpa, olha, o que aconteceu isso aqui, mas por favor, me releve, perdão. Estamos bem, pronto, resolvido. Às vezes, eu pego meu celular, aí eu vou lá, e pega o celular dela. Aí eu digo, desculpa, eu não, desculpa, não tem problema. Mas me devolva, né? Eu não preciso do meu. Eu digo, sim, realmente, então pronto. Resolvendo a situação.
Era ministro do povo, eu devo fui ministro do povo, está tudo bem. Isso é bondade e justiça. Se fosse uma justiça, eu levei, eu não pego. Mas está falando, não, já votado, não pegou, foi votado. Já levou. Então isso tem que Deus foi só justiça. E a gente não observa isso. Porque senão não tem ficado ninguém, né? Quem nunca pensou ali, quem nunca elevou a voz, quem nunca fez algo errado, quem nunca comeu camarão. Sabe que o judeu não pode comer camarão, né? Tá nas gosta não, tá nas leis, tá nas leis. Então quem comeu não vai para o céu. Aí você imagina, você consegue hoje conceder Deus tão poderoso, todo lado de justiça, e você trabalha. Uma pessoa como Chico Xavier trabalhou, morreu de 92, 94, não sei quantos anos. Divaldo, vamos falar de Divaldo agora, né? 98, Divaldo, com centenas de filhos adotados em cartório, registrados em cartório, outras centenas que ele criou sem dar dinheiro ao cartório, mas criou como filho. Trabalho social gigantesco, mas ele comia pouco. Aí Divaldo, felizmente, a Márcia ficou bem pertinho de vir para o céu. Bem pertinho, mas na próxima você. Certo? A gente não consegue hoje conceder uma situação dessa. Então, a gente não vai melhorando. Né? O que é, se você foi que disseram Kardec quando ele perguntou quem é Deus? Perceba que pela pergunta, Kardec já está escrevendo que Deus é uma pessoa. Né? Uma pessoa que Jesus é uma pessoa. Quem foi Jesus? Nosso modelo foi o espírito mais elevado e já pisou na terra. Fogo, bondade, justiça, e já passou por tudo isso. Ele não errava mais como a gente, porque já passou por isso. Mas Deus não é isso. Deus não é isso. E a pergunta é: quem é Deus? Não é quem. E os espíritos respondem. Respondem o quê? E a inteligência suprema. Deus é o que mantém tudo funcionando, porque ele planejou tudo do jeito correto. Não é, as coisas não são acaso. Não existe acaso. O que é que existe acaso é que a gente não consegue entender. Certo? Você tem que ter uma informação interessante. Hoje, a gente tem já um serviço meteorológico, certo? Muito bom. A gente consegue dizer com a precisão de 99,9% se vai chover ou não. Por que a gente ganha rumo? Por dois motivos. Primeiro, que é difícil você, por exemplo, aqui no nosso lado, bota central lá na Alpesa e querer que o sol da vira lá, né? Você sabe a lá, porque às vezes a nuvem está só lá, não está aqui. Mas quem vai fazer o Fórmula 1 sabe que é ele tem relógio. Daqui a 1 minuto e 40 vai chover. Os carros vêm para tocar os pneus porque vai chover. Então tem equipamento montado lá. Tem todas as paradas lá, tem um dinheiro gigantesco para poder comprar equipamento, calcular tudo lá. Então, às vezes não consegue fazer isso mexendo, não, porque você tem que fazer tantas cálculos, tantas informações que você tem que ter, que é difícil você calcular. É difícil. Mas se você tiver informações, você calcula, você diz. Vai chover ou não vai. Então, não é aleatório, não é às vezes, chove, não, tem um motivo. E Deus é uma inteligência que faz que tudo funciona. Sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. A gente já chegou, a gente, ser humano, já tem outros planetas, mandou um robô lá para Marte. Chega lá em Marte, também tem tempestades, tem chuva, igual tem aqui. As leis são as mesmas. Agora lá não tem outra, não tem essa água aqui, só outra coisa lá. O vento lá é diferente, tem lugar, tem não sei o quê. Mas são os mesmos processos. E a lei é a mesma, tudo é igual. Cai um cometa vindo de longe da galáxia, quando o cara vai analisar os elementos, são os mesmos que vem aqui. Tudo é uma lei só. E é inteligente, não é por acaso. E a causa primeira é ele. Então, quando a gente fala no início aqui, a chuva é uma lei da natureza. Não, é uma lei de Deus. Deus criou a natureza. Os bichinhos fazem aqui, é a lei da natureza. Não, é a lei de Deus. Os bichinhos, todos os animais, as plantas foram criadas também por Deus. Certo? É errado a gente pensar que a natureza é o criador de alguma coisa. O criador é Deus. Então, vai mudando a sua mente para perceber que Deus. E aqui está a Igreja Suprema. É o criador de todas as coisas. E aí você passa, por exemplo, a analisar, voltando para o início da minha fala. A gente chega na cultura, a gente chega lá em Thor, né? Quem é o trovão lá para eles é Thor. Mas quem é o
Mas tem pai, tem alguém, então não é o deus. Então a gente não usa a palavra Deus para escrever ele, porque ele não é a causa primária das coisas, se não é a causa das coisas, não é Deus. Aí você pode dar outro nome. Por exemplo, o povo grego tinha um nome curioso. Eles chamavam de Deus, mas às vezes os deuses se apaixonavam pelas mulheres. E tinham filhos com as mulheres aqui humanas, eles criaram um semideus. E não é Deus, não é humano, certo? Você pode dar o nome que quiser. Na verdade, quando você vai estudar um pouco da cultura, por exemplo, egípcia, o povo egípcio, eles não tinham muitos deuses. Eles já tinham a palavra de Néter, aquilo ali. Eram representações, não eram deuses. Deus tem o Deus criador dele, é o Deus Sol. Ele já dava a palavra. Um historiador em inglês que chegou lá, olhou e disse: isso aqui é tudo Deus. Vou deixar aqui, ó, é Deus. Aí pronto. Aí ficou. Ele veio trazendo isso. Mas se nos gregos você tem Zeus, é o que comanda tudo. Zeus tem pai? Tem. Como é que Deus tem pai? Tem. Cronos, a mitologia grega é mesma, Cronos. Né? Mas então, você foi porque não. Cronos é Deus. Lá no Cronos também tem pai. Então tá errado. Então a gente não vai chamar de Deus esse tipo de entidade. A gente vai chamar de qualquer outro nome. Como esse salvo o nome Deus, é o Deus que a gente tem hoje. Que é a inteligência que criou. O que criou tudo. E os outros não, as outras entidades podem dar qualquer nome. De semideus, de qualquer outra coisa, você dá a palavra para entender. Porque a gente entende que Deus é o Deus criador. E além disso, além de entender que Deus é o Deus criador, a gente começa a entender que Deus ele é soberanamente bom e justo. Então, tudo parte daí. Se você não partir de que Deus é bom e é justo, você pode estar no mundo onde ele e outro Deus, não, amor, quando ele tem raiva, quando ele tem raiva, vou fuzilar um aqui, vai? E não é isso que a gente vê. Antes, você já até ver isso, uma pessoa está na rua, dá um passamento, um dia, né, e cair. A gente sabe que existe AVC, existe parada cardíaca, tem explicação, tem motivo para tudo. A pessoa come comidas que não são saudáveis a vida todinha, as artérias dele tudo entupidas, chega um momento que para. Né? Não foi maldade de Deus, mas foi consequência sua, né? Então a gente já vai ter esse pensamento diferente. Se você não partir daqui, você pode ser levado a pensar que Deus pune 3 gerações porque você fez alguma coisa, você pronto, agora não é nem papai. Vovô errou, papai sofreu ainda propagando a coisa de vovô, certo? Aí é por isso que eu nasci cego. E meu filho que é ruim, que só bexiga, mas o pai dele, certo, o avô dele, não era ruim, aí ele nasceu assim. E a gente está perguntando, cadê a justiça divina? Cadê a bondade divina? Se ele dá dom, mas dá também dificuldades extremas às pessoas. E a gente vai percebendo isso. E não tem que me mudando ao ponto de perceber, não, Deus é bom e justo. O que eu estou vendo na minha vida hoje é fruto do que eu venho fazendo, ou do que eu fiz, ou do que eu preciso passar para melhorar. Não é punição. Não estou pagando por nada. Eu estou aprendendo. Da mesma forma, quando você está na escola, no meio da prova difícil, você quando está lá naquela última questão que você responder, você não se vê comigo, rapaz, o professor está me punindo. Ah, não, ele está aplicando uma prova, porque prova é difícil. Mas isso vai passar. Então, se você se dedicar, você vai passar essa prova, jamais terá essa matéria de novo. Certo? É só você se esforçar, você aprende, você passa nisso. Mas às vezes a gente está cometendo os mesmos erros. Porque diz, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo. Não, eu sou assim mesmo, não vou nunca não. Tudo bem, meu irmão. Então, quando chegar a prova, você cai. Aí o que acontece? Você cai na prova. Você repete a prova. E quando estamos falando de vida, você repete a encarnação. Aí você vem de novo, passando por uma quantidade maior, o que hoje tem um sofrimento maior, mas é para você passar, e você de novo, não vou nem lá não. Vixe, nasceu meu menino, vixe, é para nascer o Senhor, não, vou dar uma freira, cuida ali, porque senão vai dar trabalho mais. Aí o que acontece? Não tem problema, você vai seguir sua vida na própria existência, vai vir de novo. Aí não, até você de novo, mas dessa vez já vim com uma outra situação para você receber essa pessoa. Mas deixa com o pai lá, eu vou. O papai da mãe cria, né? Os avós criam, eu vou aqui. E aí você vai se esquivando cada vez que essa prova. Enquanto você não conseguir aceitar, dizer não,
foi Deus que me deu esse filho, essa filha, foi isso, então vamos criar. Ah, mas Deus deu ao meu irmão uma filha com olho claro, a minha filha não tem olho. Então, estou precisando ajudar essa menina que não tem olho aqui. Ah, mas meu vizinho é muito rico e eu trabalho não tenho dinheiro. É porque estou precisando viver assim, passar assim, e me esforçar mais e saber que a missão dele, ou a prova dele é outra. Então, tu vai vendo que existe bondade, existe justiça. Existe justiça. E a gente não é jamais sobrecarregado. Como sabe aquela frase de Jesus, né? Deus só dá aquilo que não consegue carregar. E a gente jamais é injustiçado. Pelo contrário, a gente a todo momento é bombardeado por pessoas que nos ajudam. Pessoas encarnadas ou encarnadas. Mas muitas vezes a gente não percebe, não está sensível a ver o quanto um pai, um irmão, um vizinho nos auxiliam. Né? Eu conheço um caso extraordinário de pessoas que o pai falou, filho, meu irmão para treinar, não, vou deixar meu filho aqui, porque meu irmão fez aqui não, traga para dentro de casa, vai cá, sou eu. Aí eu tinha que meu filho, o irmão, no meio do mundo, não morreu não, no meio do mundo, certo? Uma pessoa dessa não ajuda, não é um anjo, não vai puxar na terra para ajudar aquela pessoa, mas às vezes, se você se fecha até para não, minha vida é muito ruim, meu pai me deixou e eu fui tem que criar. Quando você já está fazendo contrário, mas rapaz, olha que coisa boa, eu era para estar sozinho aqui e tem uma pessoa me auxiliando. Você vai ver que existe ajuda de todos os lados. E principalmente no vivo. No vivo é que nós temos mais. É que nós não vê, a gente acredita que não recebe. Mas a chuva de bênção que a gente recebe é muito grande, basta que seja aberto para receber. Ele chega aqui no momentozinho de reflexão, pô, posso dormir uma coisinha pequena, só para você silenciar, devia ter corrido parar, você vai receber a resposta. E onde você precisa para a sua vida, basta você ter esse entendimento de Deus, a solicitude da bondade divina, a gente vai chegar nisso. Entendeu aí, Revolto? Estamos conversados? Então, pessoal, muito boa noite, agradeço a todos por ouvirem. E espero ter despertado em vocês a curiosidade de entender, de interpretar um pouquinho mais sobre esse novo conhecimento, a nova interpretação que os Espíritos trouxeram sobre Deus. Boa noite.